Bom dia, povo amado do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus para todos. Receba aí o abraço do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Estamos aqui mais uma vez para trazer a nossa palavra do dia. E a nossa palavra do dia de hoje está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 36, que diz assim: a ressurreição de Dorcas. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas, e era ela notável pelas boas obras, esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela veio adoecer e veio a morrer. Depois de lavar, puseram na cenáculo. Como o líder era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pediram: não demore vir ter conosco. Pedro, atendendo, e foi com eles. Tendo chegado, conduziram para o cenáculo. E todas as viúvas cercaram e chorando mostraram-lhe túnica, vestido que Dorca fazia quando estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair todas, pondo-lhe de joelho, orou e, voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos. E vendo Pedro, sentou-se. E ele, dando-lhe a mão, levantou-se e chamou os santos, especialmente as viúvas, e apresentou-la viva. E isto lhe tornou conhecido por toda Jope. E muitos creram no Senhor, e Pedro ficou em Jope muitos dias, em casa de um centurião chamado Simão. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Olha o que aconteceu com essa discípula do Senhor. Uma mulher caridosa, que fazia muita caridade, principalmente as viúvas, ou seja, ela ajudava os pobrezinhos, que as viúvas naquele tempo, quando morria os maridos, ela ficava só Deus na causa. Então tinha aquela discípula que fazia roupa para ela, que cuidava dela. Olha, quando nós temos ainda, Deus tem, que a nossa missão ainda não foi cumprida nessa terra, porque todos nós, a gente vem nessa terra, vem nesse mundo com uma missão. Todos nós, sem exceção, tem uma missão. Muitos não quer cumprir, sabe, faz biquinho, faz birra, não quer cumprir, mas quando nós somos servo fiel, que nem o caso aqui da Doca, ainda que esteja morto, Deus vai ressuscitar. E não tem negócio, ai não, mas é porque já está passada de idade, está avançada. Não tem problema não, porque Deus é o Senhor de tudo. A morte e a vida estão no controle dele. Então, enquanto tem vida, para nós seres humanos, né? Há esperança. Mas para Deus, se você crê, a palavra de Deus diz que ainda que esteja morto, viverá. Aí, Doca morre, elas pegam o quê? Pega essa mulher, dá banho nela e coloca lá na sala, lá no cenáculo. Deixa lá. Ficou sabendo que tem um discípulo do Senhor ali, um dos apóstolos, que até a sombra, se passasse por alguém que estava enfermo, ressuscitava, ficava curado ali na hora. Pedro, quem era o discípulo? Pedro. Mandaram chamar. Pedro vem atender. Não, não se demorou, porque hoje em dia tem muitos discípulos aí do Senhor, meu Deus, só o Senhor na causa. Que se mandar chamar, olha, eu queria que o senhor fosse lá fazer uma oração para minha amiga, para o meu pai, para minha mãe, que está doente. Ai, olha, irmã, sabe como que é o negócio? Eu até gostaria de ir, mas tem que ter uma ofertinha aí, sabe? Tem que ter um. Tem oferta?
A irmã tem condição de dar uma ajuda? Quer dizer, a gente não vê na Bíblia, quando Jesus ia orar por alguém, ele cobrando, pedindo um dinheiro. Só vou lá se tiver. Porque tem gente que tem cara dura mesmo, que tem que ter, sabe o quê? Tem que ter Ainda não tem, mas tem que ter. Aquele óleo de peroba de Jeová. O óleo de peroba de Jeová para passar naquelas caras de pau, para dar brilho. Para dar brilho. Cobra. Cantor que vai cantar não sei aonde, fica cobrando. Cobrando para cantar. Meu Deus do céu, meu cachê, olha para onde Deus está levando o negócio. Meu cachê tem que ser X para mim poder cantar. Vou pregar em tal lugar, mas se não tiver, se não pagar X, também não vou lá pregar. Pedro ia. Fulano tá lá passando mal, tá? Já morreu, vou lá. Vou lá para Deus pode ressuscitar. Você lê na Bíblia onde Jesus cobrou para orar por alguém, onde Jesus cobrou para alguma coisa? Aonde o discípulo ficava cobrando? Não, só tinha um que ficava surrupando lá do saquinho lá de oferta. Mas o que aconteceu com ele? Aquele que vendeu o Senhor Jesus, que fez lá maracutaia. O que aconteceu? Quem faz maracutaia, o negócio de quem faz maracutaia, o fim é terrível. É terrível. A gente não precisa fazer nada. Deixa quem quer fazer maracutaia, faça. Mas a consequência vem. Vem. Não fica assim por assim, não. E é Deus que cuida de tudo, é Ele. Nós só temos que nos manter firme, fiel. Haja o que houver, continua fiel, fazendo aquilo que agrada o coração de Deus. Faça aquilo que agrada o coração de Deus, porque ainda que tu tiver morto, Ele te ressuscita. Porque a missão ainda não acabou. Não acabou. E aí Dorcas tinha morrido. Mas a missão dela não tinha acabado. Uma mulher caridosa que ajudava as pessoas, porque hoje em dia tem ainda, mas tem mais pouco. É tudo em troca. Se tiver alguma coisa, então eu vou. Se não tiver, não vou, não. É desse jeito. E aí Pedro foi. E as viúvas chorando. É porque ela era tão boazinha. Não é porque já morreu, não. É porque realmente a mulher era boa mesmo. Ela era caridosa. Olha as túnicas, coisa mais linda. Olha os vestidos, lindo. E agora morreu. Quem vai fazer roupa para nós agora? Quem será? Não tem, agora a gente está sem ninguém. Quer dizer, isso aqui não está na Bíblia, não, isso aqui é conjectura, né? Mas aí chega Pedro, aí Pedro, tá bom, sai todo mundo. Olha, tá vendo como um discípulo imita o seu mestre? Não tinha às vezes que Jesus ia curar alguém que ele tirava do meio da multidão e era só ele e a pessoa? Era. Pedro estava levando aqui no pé da letra, aqui, no pezinho da letra aqui mesmo. Aí tira todo mundo, fica só ele lá. Aí ele fica de joelho, se volta, ora, aí se volta para a mulher lá, para o corpinho lá, para a mortinha lá, e diz, Tabita, levanta-te. Levanta-te. A mulher abre o olho e ele pega pela mão e levanta. Porque não é só ressuscitar, não. Ressuscita e manda levantar. E põe de pé. E apresenta para todo mundo ver que está viva, que não morreu. Porque tem vez que Deus deixa chegar a um certo limite, porque a fé daquele lugar tá na UTI. Não, tá na UTI não tá na UTI. Já está enterrada mesmo, a fé está enterrada. Aí Jesus quer ressuscitar aqueles mortos, mas não é morto na fé, morto espiritual. Aí Jesus quer ressuscitar. Então tem que acontecer um milagre, assim, uma coisa assim mesmo, fora do normal. Aquele milagre mesmo que você vê e diz, uau, meu Deus do céu, agora eu creio. Não, eu quero esse Deus para mim, porque milagre desse... o médico disse que não tem mais jeito. O médico disse, pode levar para casa, porque lá pelo menos vai se despedir da família. Quando não tem mais, o homem não pode fazer mais nada, Deus diz, pois agora chegou minha hora de operar. Se ainda não acabou a missão, não vai morrer. Vai não. Agora, se a missão acabou, então Deus leva para descansar. Porque, olha, nós estamos aqui nesse mundo de passagem. Nós somos turistas neste mundo. Porque quando nós vamos de viagem, assim, de turismo, a gente vai, fica um mês, fica 15 dias, dependendo, né?
mas você volta para casa. Então, a nossa casa eterna é do outro lado. Mas aqui nesse plano aqui, nós temos missões. Nós somos missionário e missionária nesse plano aqui. É nessa terra. Turista, missionário. Entendeu? Acabou a missão, a gente volta para casa. Porque a missão acabou. Mas se a missão não acabou, pode o médico dizer, não tem mais jeito. Deus diz, tem jeito porque eu sou Deus. E agindo eu, quem vai impedir o meu agir? Eu ressuscito morto. Ressuscito, faço um vale de osso seco voltar à vida. Por que eu não faço um doente ficar curado? Faço. Tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível. E aí, quando Dorcas ressuscita, Pedro faz o quê? Chama primeiro os santos. Os santos. Aquele separado. Aí chama as viúvas. Tu já imaginou a alegria do povo? Receber daquelas mulheres viúvas, receber aquela mulher que já estava lá. Quer dizer, ela estava, será que ela vai ressuscitar mesmo? Meu Deus, será que vai? Ela tão boazinha, estava ali todo mundo orando, Pedro estava lá orando, mas as viúvas estavam aqui do lado também orando. Ou seja, tem uma rede, tem muitos irmãos intercedendo por aquela irmã, porque ela era uma pessoa boa. Não é porque já estava morta, não, mas é porque era boa mesmo. Caridosa, generosa. E tu acha que Deus não está vendo esse negócio, não? É lógico que Deus está vendo, sim. E aí foi festa. Aquele choro se transformou em quê? Em alegria. Porque aquela discípula do Senhor, discípula, ressuscitou. Então fique calmo, fique tranquilo. Porque Deus está no controle de tudo. Não cai um fio de cabelo da nossa cabeça sem Deus saber. Ai, tá caindo, mas Deus nem tá sabendo que tá caindo. Deus sabe todas as coisas. Ele sabe tudo. Nós que não sabemos. E Pedro, e aquela notícia que a Dorcas ressuscitou, correu por toda a circunvizinhança ali, todo mundo ficar sabendo. A mulher que estava morta, estava mortinha, bichinha. Já estava lá no cenáculo, lá. Lavada, tomada banho, limpinha, prontinha para ir para abotoar o paletó de madeira. Mas aí chegou um discípulo. Ou seja, talvez que essa pessoa que está aí não tenha nenhum discípulo aí. Mas as orações estão no mundo todo. A oração, ela é muito eficaz. A pessoa não precisa estar exatamente lá para poder interceder por uma pessoa que está do outro lado do Oceano Atlântico. Não, está do outro lado do mundo. Eu posso estar aqui, mas o poder de Deus está em todo lugar. E se for da vontade de Deus, nós vamos orar e não importa. Ai, mas está cheirando mal. Ai, mas já faz de 4 dias. Ai, mas já faz de 2 dias. Não pode ter até de ano. Deus faz ressuscitar. Ele faz. Tudo é possível àquele que crê. E eu creio. E se não for da vontade de Deus ainda, que a pessoa faça a viagem, não vai fazer. Não, vai voltar para casa, ainda vai cozinhar, ainda vai lavar, ainda vai passar, ainda vai fazer as túnicas, os vestidos para as irmãzinhas, para as viuvinhas. Vai fazer sim, porque Deus faz assim. E quando Deus quer fazer um reboliço em um certo lugar, ele faz assim. Lembra de Lázaro? Lázaro já estava o quê? 4 dias. Quando eles mandam avisar Jesus que Lázaro estava doente, Jesus ainda demora 2 dias para voltar. 2 dias. Ou seja, mas não era para voltar rapidão, porque Jesus queria chegar, mas ele não queria só botar a mão em Lázaro e dizer, fique curado, meu filho. Porque Jesus não precisava nem falar fique curado. Ele botava a mão e a cura já ia. Não, ele queria que ressuscitar, que era para todo mundo crer no Senhor Jesus e se converter. Aqueles que estavam lá, se converter. E é isso que aconteceu com Jope. Você acha que quantas pessoas não se converteu quando Jope ressuscita? Jope não. Tabita. Jope era o nome da cidade, né? Quando Tabita ressuscita. Porque quando a pessoa vê um milagre de ressurreição, um milagre de cura é bom, mas um milagre de ressurreição é bom demais. Porque a pessoa que já não tinha mais esperança. Não, morreu, acabou.
Não, primeiro que morreu, não acabou. A gente pensa assim, porque a gente fica desesperado. Acabou porque a gente não vai ver aquela pessoa mais. Mas a pessoa tá. O espírito não morre. O espírito, ele é eterno. É eterno. Quem morre é só a carne, a matéria aqui, sim. Ela não veio do pó, então ela volta pro pó. Mas o espírito não. O espírito é eterno. O espírito foi o fôlego de vida que o Senhor soprou na nossa narina. E aí, tá aí. Então volta para ele de novo. É assim que é, volta para casa. Entendeu? Então creia e não fica, ai meu Deus, por que será que vai acontecer? Vai acontecer tudo aquilo que Deus quiser, do jeito que Ele quiser. Não vai morrer, não. Só morre quando chega um momento. Servo de Deus não morre antes da hora. Só morre, olha, eu já falei para vocês que fizeram um trabalho de macumba, mandaram um demônio para me matar na cama. Vai lá, mata ela. Foi, mandou. Aí o demônio foi. Ele foi. Mas quando chegou lá, ele bateu com a cara na parede. Por quê? Porque ninguém mata, nem morte, nem demônio, nem ninguém, aquele que Deus quer vivo. Que a missão ainda não foi cumprida. Não, não mata. Veio, mas aí Deus disse, falei, Senhor, vou morrer. Deus disse, vai morrer não. A missão ainda não foi cumprida. Ainda não se cumpriu. Não. Então, tu ainda tem aí muitos e muitos anos de vida para viver ainda, até cumprir a missão. Então, tu acha o quê? Que vai morrer? Não vai, não. Não vai. Não vai. Se não chegou a hora, se não é tempo de Deus, uma serva de Deus, morrer, mas vai chegar um Pedro lá que vai botar a mão nela lá e vai ressuscitar. Ou um Pedro que está do outro lado do mundo vai orar e Deus vai ressuscitar, vai curar. Ah, mas já está passado, não interessa. Deus faz voltar a ficar perfeito. Faz tudo ficar perfeito, porque esse é o nosso Deus. É o Deus que fez todas as coisas. Passado, futuro e presente. Esse é o nosso Deus. Então, creia. Nós não estamos falando de coisas sem anexo, nós estamos falando do Deus único, que tudo é possível. E aí, Pedro? Era mais quem queria hospedar Pedro na casa dele, não era? Era mais quem queria hospedar. Quem não quer hospedar homem e mulher de Deus na sua casa? Todo mundo quer. Quer dizer, eu penso isso, né? Porque só a pessoa sendo mesmo, não tendo nem um pouco de inteligência para não querer hospedar um. Lembra daquela mulher, aquela ricona lá? Ela via Eliseu passar e ela disse para o marido: esse é um santo homem de Deus. Esse homem que passa aqui, por aqui todo dia é um santo homem de Deus. O que ela fez? Ela preparou um quarto lá. Preparou um quarto, ela com o marido, colocou uma cama, uma cadeira, uma lamparina. Para quê? Para quando ele passasse por ali, para ele ir descansar. Para ele descansar. Ela nem sabia que através daquela boa ação dela, ela ia receber aquilo que ela ainda não tinha. Ela tinha o quê? Ela era muito rica. Quando Eliseu pergunta para ela o que a gente pode fazer por ela. Ela disse, não, eu já tenho tudo. Aí Eliseu pergunta para o discípulo, Jairzinho, o que se pode fazer por ela? O Jairzinho disse, ela não tem filho. Mas aquela mulher já era de idade. Ela já era uma mulher de idade. Como que aquela mulher de idade, ou seja, já estava a idade avançada, ia ter filho? É para vocês verem do que o Deus que nós servimos é capaz de fazer. Ah, ela não tem filho. Então chama ela aí. Chama ela, chamou. E ele disse, por esse tempo, tu segurar um filho nos braços. Homem de Deus, não minta para mim. Olha só. Por quê? Porque ela não acreditava. Quantas vezes aquela mulher daquela idade, a Bíblia não fala a idade dela, mas já estava avançada, ela e o marido. Uma pessoa vai chegar e vai dizer, tu vai ter um filho, aí a pessoa já está com 81 anos, 80 e lá vai empurrão, aí vai acreditar que vai ter um filho? Tudo é possível. Quando se trata de Deus, não de seres humanos, mas de Deus, tudo é possível. Pode ter 200 anos. Vai ser mãe, sim. Se Deus falou que vai, vai. Ele pode fazer, se ele faz as células que já está morta regenerar, voltar à vida. E o que ele não pode fazer?
Tem alguma coisa dificilmente para o nosso Deus? Não existe nada difícil para ele. Eu não sei qual é o teu problema, a tua situação. Mas apresenta ela para Deus, coloca ela na mão de Deus e Deus vai te dar a solução para todos os teus problemas, para toda a tua dificuldade. Tudo é possível para ele. Nós estamos falando do Deus do impossível. E a mulher teve o filho? Teve. Teve o filho morreu, mas ressuscitou. Porque é assim propósito de Deus. Morre, mas Deus fala ressuscita. Ressuscitou. Aquele mesmo homem de Deus que profetizou foi o mesmo homem de Deus que orou para aquele menino ressuscitar. E é assim que Deus faz, porque Deus não faz nada pela metade. Tudo que ele faz, que ele começou, ele vai concluir. Não vai ficar pela metade, não. Então não fica assim, ai meu Deus, o que eu vou fazer nessa situação? Tu já não colocou na mão de Deus? Coloca na mão dele e descansa. Quando vier a perturbação, glorifica, Senhor, está nas tuas mãos, eu creio no teu poder, eu creio na tua providência. Eu creio que o Senhor está provendo tudo aquilo que eu preciso para essa situação. Coloca na mão dele e tu vai ver acontecer aquilo que tu nunca nem imaginou acontecer. Porque Deus ele não fica, também não fica pressando. Porque Deus, vai botar pressão em Deus? Tu vai gastar teu tempo. Não, Deus não, ninguém pode botar pressão em cima de Deus, não. Não, ele não é panela de pressão. Coloca na mão dele e descansa. Quando a gente coloca as coisas na mão daquela pessoa que a gente sabe que ela vai fazer, um ser humano mortal, você fica preocupado? Não, né? Porque tu tá vendo, não, eu tô vendo, sei que, pois assim é com Deus. Quando a gente coloca na mão dele, se for da vontade dele, se for bom para você, tu pode ter certeza que ele vai fazer exatamente aquilo. Mas não fica pressionando, descansa, entendeu? Relaxa, vai tomar um banho de banheira, coloca uns sais aí, entendeu? Uns óleos aromatizantes, aí entra na banheira e fica tranquila. Eleva teu pensamento a Deus e creia que tudo ele está cuidando. Ele cuida de tudo. Ele não vai deixar você ter falta de nada. Mas para isso você tem que descansar nele. Colocar tudo na mão dele e descansar. Aquela viúva, ela disse, homem de Deus, eu não te pedi nada. E agora? Aí o menino ressuscitou. Assim como a Tabita também ressuscitou. E foi apresentada. Aqueles que estavam lá chorando com a Tabita morreu. Depois foi para casa glorificando a Deus. Porque um servo de Deus chegou lá e orou e a mulher ressuscitou. E agora ela vai voltar a fazer o quê? As caridades. Ou seja, aquela dificuldade que ela tinha antes de adoecer, ela já não vai ter mais. Porque Deus, curou só a perna, a outra ficou manca. Não, ele cura as duas de uma vez logo. Ele não faz nada pela metade. E aí vão ter o quê? Festa, banquete para comemorar. Aí a nossa Tabita ressuscitou. Glória a Deus, aleluia. Esse é o nosso Deus. Creia e não duvide. Não importa o tamanho da tua dificuldade, não importa o tamanho do teu problema, maior é o nosso Deus. Maior é quem? É aquele que fabrica ou é aquele coisa que foi fabricado? É o que fabrica. E esse é o nosso Deus. Então, dê glória a Deus aí. Dê glória a Deus. Porque aquela situação que tu estava passando, aquela pindaíba aí que você estava, Deus vai botar a mão e vai resolver essa situação. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então vamos orar. Pai querido, Pai amado, obrigada, Senhor, pela tua palavra, o teu amor, a tua misericórdia. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Pai, no nome do Senhor Jesus, consagra esta água, consagra este azeite. Senhor, consagra tudo que está aí do lado desse celular. No momento que essa pessoa beber desta água, Senhor, que ela usar deste azeite, Pai, que ela venha ser curada de toda e qualquer enfermidade física ou espiritual, meu Deus. No nome do Senhor Jesus, eu te peço também que aonde for ouvido esse áudio da palavra do dia, a nação
onde foi ouvido esse áudio da palavra do dia, que essa pessoa venha a ser ressuscitada. Se tiver morto, ressuscita. Se tiver enferma, seja curada. Se não tiver fé, que tenha uma fé avivada, uma fé sobrenatural. Que o Senhor venha, Pai, fazer o impossível, Pai, para aquela pessoa que ela estava dizendo que não tinha mais jeito para ela. Que o Senhor venha mostrar para ela, para aquela nação, quem é o Senhor. Que o Senhor venha se revelar para esse povo, Pai. No nome do Senhor Jesus. Eu te peço também, meu Deus, que o Senhor repreenda todo demônio devorador, cortador, migrador, destruidor, toda obra de feitiçaria, Pai, toda maracutaia, todo levante do inferno contra a nossa vida, contra a nossa casa, contra os nossos projetos, contra a nossa finança, Pai, que seja lançada por terra agora no nome do Senhor Jesus, todo levante do inferno, todo aquele espírito de pombagira, de Jezabel, da Enxucaveira, Maria Mulambo, Zé Pilinda, vai bater em retirada da vida do povo do meu Deus, todo aquele despacho que foi feito na Mata Virgem, no nome do Senhor Jesus, seja cancelado agora. No nome do Senhor Jesus, repreende, Senhor, o espírito da depressão, o espírito do medo, o espírito da loucura, o espírito de enfermidade, no nome do Senhor Jesus, sai da vida deste homem, sai da vida desta mulher agora, Satanás. No nome do Senhor Jesus, Pai, eu te peço que o Senhor visita a Dona Dinha agora no hospital, Senhor, que o Senhor visite ela, que o Senhor esteja tocando nela agora, do alto da cabeça à planta dos pés, curando aquela enfermidade, Pai, aquela infecção, Pai. No nome do Senhor Jesus, eu coloco ela nas tuas mãos, porque o Senhor é Deus do impossível. E agindo o Senhor, não tem ninguém que possa impedir o teu agir. Que o Senhor possa estar tocando nela agora e curando todas as enfermidades, Pai, todas as infecções, Pai. No nome do Senhor Jesus, eu te peço também que o Senhor repreende, Senhor, todo aquele levante que se levantou contra essa pessoa nesse local de trabalho, Pai. Envia teus anjos poderosos nos nossos locais de trabalho para remover esse espírito de inveja, esse espírito de contenda, oração contrária, toda praga, palavra de maldição, maldição hereditária, seja lançada por terra agora no nome do Senhor Jesus. Te peço também, meu Deus, que o Senhor envie essa legião de anjos nos nossos lares. Anjo com espada de fogo para cortar, Senhor, toda seta maligna que foi lançada contra esta família, para destruir esta família, para destruir esse casamento, Pai. Essa Dalila que entrou na vida deste homem para destruir esse casamento, no nome do Senhor Jesus, vai saindo daí, Dalila do inferno, Penina do inferno, vai saindo da vida desse casal que tu entrou para destruir esse casamento, no nome do Senhor Jesus, vai batendo em retirada agora toda a obra do inferno. Pai, envia essa legião de anjos nos hospitais, Pai, para visitar as UTI, Pai, para tocar naquele que os familiares estão chorando porque acha que não vai sair dessa UTI, mas vai sair sim, porque Deus está no controle de tudo. Vai tocando, Pai, em cada paciente, Senhor, naqueles que estão na UTI, naqueles que estão nos corredores esperando, Senhor, uma vaga. Vai visitando todos eles, Pai, e curando, Pai, no nome do Senhor Jesus. Te peço também que o Senhor envie essa legião de anjos, Senhor, nos manicômios, para tocar em cada paciente que está ali nesse manicômio, nas cadeias, nas penitenciárias, nos abrigos, nos albergues, em todo lugar deste mundo, onde houver uma pessoa clamando pelo teu socorro, que o Senhor esteja socorrendo aquela também que tem sequela de acidente, sequela de cirurgia. Toca, Senhor, e tira toda a sequela, tira toda a enfermidade do corpo do teu povo e dê a vitória em todas as áreas da nossa vida, Pai. No nome do Senhor Jesus, que o Senhor Jesus te abençoe, que Ele te proteja, que Ele faça resplandecer o rosto sobre ti e te dê a paz. Se o Senhor permitir, amanhã voltaremos mais uma vez com a palavra do dia. Fica na paz do Senhor Jesus.